Palavra do Senhor, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Vamos ler o versículo 2 todos juntos? 1, 2, 3. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Amém. Deus, dá-nos graça, Senhor, para a proclamação da Tua Palavra. Que haja nessa noite corações quebrantados, fortalecidos, encorajados, exortados. Que nessa noite, Senhor, nós possamos ouvir a Sua doce voz mais uma vez. Que eu te clamo, Senhor, misericórdia, e te peço, Senhor, que o Senhor use esse limitado vaso que está diante do Senhor, Pai. Que eu possa ser um instrumento do Senhor para a edificação do seu povo. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa operar no meio da sua igreja, a fim de nos lapidar, ó Deus, para que possamos, ó Deus, ser santificados, para que possamos, ó Deus, abandonar os nossos pecados, para que possamos, ó Deus, ao ser confrontado, a ação do Seu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, tirar de nós a incredulidade e nos dar, ó Deus, um desejo ardente de clamar: santifica-nos, Senhor. Ó Pai, aqueça o nosso coração com a Sua palavra nessa noite, e que nós possamos, ó Deus, ao sair daqui dizer que pastor maravilhoso é o Senhor Jesus e que palavra maravilhosa Ele tem para a minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão frios, fracos na fé. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão doentes espiritualmente. Clamamos ao Senhor a Sua intervenção, Pai. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa nos fazer, ó Deus, ser uma igreja nos moldes das Escrituras, ser uma igreja no padrão do Evangelho de Cristo, e nos faça, Senhor, resplandecer a Sua luz, ó Deus. Para isso, nós clamamos: corte-nos, fira-nos e endireita-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Pai, receber a Sua palavra de bom grado e agradecer o Senhor pelo Senhor ter falado conosco. Em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos no Seu poder, nós confiamos na Sua palavra e nós descansamos, ó Deus, naquilo que o Senhor faz por nós, para nós, em Cristo Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. O acidente de trajeto requer os devidos cuidados para que a corrida da fé continue. Se você conhece um pouquinho de lei, você que está estudando para concurso, talvez tenha passado em algum momento por essa lei. A lei trabalhista diz, pelo menos até 2017 era claro, de 2017 para cá ficou muito duvidoso isso. O trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, qualquer acidente é considerado acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Depois da reforma trabalhista, que trouxe muitas dificuldades em relação às leis ora estabelecidas, nós tivemos algumas dúvidas quanto a essa interpretação, e alguns juízes passaram então a interpretar de um jeito, outros de outro, porque passou a não ser considerado mais percurso trabalhado, ou hora de percurso trabalhado, percurso casa-trabalho. Então, isso trouxe algumas dificuldades. Mas o que eu quero dizer é que esse acidente de percurso, acidente de trabalho, não são programados. Ninguém sai de casa para trabalhar programando um acidente. Ou ninguém volta para casa e programa um acidente ao voltar para casa. São ocasionais, podem acontecer. E quando acontece, existe diante da lei um amparo legal para aquela situação onde o empregador deveria ou deve cobrir ou arcar
com as despesas, considerando que aquele profissional estava ainda, produtivo para ele nesse inteirinho, trabalho casa, casa trabalho. Pastor, você quer dar uma aula sobre lei? Não. Eu quero apenas chamar a sua atenção para uma realidade que pode acontecer também na vida e na caminhada espiritual dos crentes. O acidente de percurso ou o acidente de trajeto. Quantos crentes nós conhecemos que estavam numa toada, numa batida, e de repente um pecado acidental que não foi tratado levou aquele crente a esmurecer na fé. Pelo menos ele ficou com a sua fé cauterizada durante um bom tempo e ele não consegue reagir à palavra de Deus. Ele parou, ele se acidentou e simplesmente ele não consegue mais exercer a sua função de um crente fiel em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui nessa perícope, versículos 1 e 2 da carta aos Gálatas. E nós vamos aprender como cuidar uns dos outros nessa caminhada da fé, considerando as possibilidades reais do pecado. Afinal de contas, o crente aqui na terra, ele não se encontra glorificado, ele não está em um nível acima, semideus, foi promovido a um querubim, a um serafim, a um anjo, a um arcanjo. Não, ele é um crente, sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo, ele está caminhando com Cristo, mas ele ainda está na disposição da natureza decaída. A carne dele ainda pulsa, embora mortificada, embora um homem velho e um homem novo sejam conflitantes no seu ser. Nós vimos isso há 2 pregações atrás, quando Paulo vai fazer uma pergunta aos Gálatas: corrieis bem, ou seja, a ideia de uma caminhada, a ideia de uma percorrida, a ideia de que tinha um trajeto, o crente estava caminhando, eles estavam correndo bem e alguém lhes colocou um tropeço. Nesse contexto dos Gálatas, os falsos pregadores judaizantes lançaram a pedra da obrigatoriedade do cumprimento da lei, que levou os Gálatas a serem exigidos principalmente na circuncisão. Aquilo foi um tropeço, eles estavam correndo bem, eles tropeçaram, o acidente de trajeto na corrida da fé. Mas como lidar com isso? Visto que tem uma guerra travada, uma verdadeira guerra espiritual travada entre carne e espírito. A última pregação nós vimos isso. O espírito luta contra a carne, há uma guerra travada, contínua, constante, forte e que mexe com os crentes continuamente. O fruto do Espírito exige que o crente busque a Deus, vá até Deus, se capacite com a palavra, ore, clame, se dedique. E as obras da carne estão ali continuamente batendo na porta do crente, tentando desviar o seu foco, tentando tirar a sua espiritualidade, tentando roubar o seu viver com Cristo. Como lidar com essa questão? Paulo está dedicado agora em direcionar todas as letras da sua pena aos crentes da Galácia, com o objetivo de produzir uma vida prática. Capítulo 1, 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo traz ensinos que na verdade ele está combatendo, falsos ensinos. Ele começa no capítulo 5 uma série de orientações trazendo as exigências do Evangelho da Graça. Ele passou os 4 primeiros capítulos, 1, 2, 3 e 4, praticamente defendendo a salvação pela fé somente e combatendo outros ensinos que foram colocados lado a lado com o santo, puro e simples Evangelho. Ele apresentou os indicativos, ou seja, aquilo que Cristo fez por nós,
e como Cristo operou para a nossa salvação. Os indicativos do Evangelho, a obra redentora, aquilo que Cristo fez, o poder de Deus para salvar o homem. A incapacidade do homem, a incapacidade da lei e o poder de Deus agindo, operando em Cristo para nos salvar pela fé somente. Agora ele está dedicado em fazer orientações a respeito dos imperativos do Evangelho. E é isso aqui que tem que acontecer nas nossas vidas. Quando nós vamos a Cristo, nós vemos Deus com o Evangelho da graça nos indicando o caminho. Somos atraídos por esses indicativos, dizendo, há salvação em Cristo. Somos atraídos por aquilo que Cristo fez, dizendo, há esperança, não é o fim, o pecado vai ser mortificado. Quando nós vamos atraídos pela graça, nós vemos Deus despejando a sua ira, que era para nós em Cristo. E ao ver isso, nós temos um indicativo de que Deus nos absolveu, nos perdoou, nos redimiu. E agora, não para aqui, irmãos, porque senão muitos vão cair no erro dos romanos de dizer, então, se tem graça, nós vamos continuar pecando e vamos pecar ainda mais, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Logo, se tivermos muito pecado, muita graça também teremos. E o Evangelho traz os imperativos, que são as exigências para um viver que glorifica a Deus, uma vida prática. O chamado do Evangelho não é um chamado para ser um crente de uma biblioteca rica, que lê todos os livros, que lê a Bíblia, mas que não pratica nada. O chamado do Evangelho é um chamado prático. Ele nos leva a conhecer a Deus, conhecer Cristo, conhecer as Escrituras. Ele nos mostra e nos revela o poder de Deus, mas quando o poder de Deus opera em nossos corações, nós somos atraídos a viver em conformidade àquilo que Cristo fez por nós e requer de nós. Esses são os imperativos, e não adianta o crente tentar se esquivar. Ele vai ser um crente meia boca, um crente meio barro, meio tijolo, um crente presa fácil, vulnerável, e que o devorador vai conseguir tragar ele em algum momento com uma armadilha. Nós temos uma estrutura apresentada pelos 2 versículos. Eu quero organizar essa estrutura com os irmãos e então passar a discorrer sobre elas. Versículo 1 é um versículo muito rico, e nós podemos olhar partículas por partículas dele, pedacinho por pedacinho dele, para podermos abstrair, captar tudo aquilo que tem nesse tesouro. E quanto mais nós cavamos, com cautela, com cuidado, mais riqueza. Quanto mais fundo nós vamos nesse tesouro, mais riqueza salta aos nossos olhos. Uma palavra com direção certa. Versículo 1 destaca, irmãos. Nós temos também um acidente de trajeto, quando Paulo vai abordar sobre a surpresa, alguém for surpreendido pelo pecado. Paulo ainda traz uma orientação, estejam preparados para quando esse acidente de trajeto acontecer. Quando ele diz, vós que sois espirituais, um chamado a um viver no Espírito, a estar pronto. Nós temos um dever e um objetivo. Quando Paulo vai dizer, deveis restaurar. É um dever, é uma ordem direta. E tem um objetivo quando você fazer isso. Façam direito. Versículo 1 ainda, ele termina o versículo 1 dizendo, com humildade. A parte B do versículo vai começar com um alerta. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejais igualmente tentado. É um alerta ao crente. Nós temos um padrão que Paulo estabelece para a vida cristã. Levai as cargas pesadas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. O objetivo de Paulo, mais uma vez, é, ao chamar os crentes a um viver no Evangelho na prática, fugir daquilo que a lei está exigindo e que não faz o menor sentido para eles, cumprindo a lei de Cristo. Eu quero desenvolver com os irmãos esses pontos. No ponto 1, a palavra do apóstolo é direcionada aos irmãos. Paulo está
dirigindo as suas palavras a um grupo agora específico de crentes. Aquele combate generalizado, aberto, que o apóstolo Paulo faz do capítulo 1 ao capítulo 4, agora dá lugar a uma direção objetiva. Ele está indo de encontro aos corações dos irmãos, aqueles que convivem, aqueles que se relacionam, aqueles que estão unidos pela obra de Cristo, a comunidade da fé. Ele tem um objetivo. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 3 e o capítulo 6, você vai ver um contraste acontecendo aqui. O capítulo 3 ele diz assim: ó insensato Gálatas. Ele tem uma palavra dura, uma palavra aberta, uma palavra que chama a atenção de todos os moradores da Galácia. Ele abre aquela fala dele para todos os ouvintes de modo geral. Quando ele diz: quem quiser ouvir, que ouça, insensatos. No capítulo 6, o contraste é esse, quando ele diz: irmãos. Não tem um contraste, não tem uma mudança? Muda o tom e muda a emoção empregada. No capítulo 3, o apóstolo Paulo tem uma emoção empregada, onde ele vem combater falsos ensinos e alertar sobre os péssimos, os maus que estão tentando se convencer, ou se convencendo de que precisam de algo a mais além do evangelho. Sensatos. Agora, nós precisamos observar, como já vimos outrora, e já ouvimos também, João Calvino diz que todo pastor, ele deve ter duas vozes. Duas vozes. Uma voz, ele espanta os lobos, e outra voz chama as ovelhas. O apóstolo Paulo está fazendo isso. Ele no capítulo 3 está espantando os lobos. Ele está sacudindo a Galácia com a palavra dura, uma palavra firme, com a palavra que está expulsando os lobos. No capítulo 6, o apóstolo Paulo está com a voz de um pastor manso e humilde, dizendo: irmãos, é para um grupo, uma comunidade. O texto nos apresenta a realidade do pecado na vida do crente. O pecado na vida do crente é acidental. Escute isso. O pecado na vida do crente é acidental. É isso que o texto nos apresenta, irmãos. Olha comigo aqui, o que está escrito? Se alguém for surpreendido em algum pecado. Muitos crentes, eles pecam, continuam pecando naqueles mesmos pecados, eles ficam verdadeiros sem vergonhas com relação àquele pecado, eles não se incomodam mais, e eles passam até mesmo a justificar os seus pecados com algumas passagens das Escrituras. Não é crente, não se converteu. Se não tiver luta travada, se não tiver um prego de resistência contra aqueles acidentes que são propostos pela carne, tem alguma coisa errada. 1 João capítulo 3, versículos 6 e 9, diz assim, versículo 6, todo aquele que permanece nele, em quem? Em Cristo, não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco o conheceu. Essa é uma realidade, irmãos, firme, fiel, verdadeira, bíblica. Se tem uma pessoa que se emprega ao pecado, foi batizada, é pastor, não tem problema. Se é uma pessoa que está vivendo no pecado, ela não conheceu a Deus, ela não tem Cristo, ela não se converteu. O problema é que nós estamos vivendo um evangelhozinho de conto de carochinha em muitas igrejas. Conta-se uma historiazinha qualquer sobre conversão, as pessoas são convidadas a um profundo emocionalismo e o resultado daquilo são crentes falsamente convertidos. E eles vão vivendo a vida deles, normal. O versículo 9 nos diz: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar pecando, continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Quando Jesus vai conversar com Nicodemos,
que é que Jesus apresenta para ele? Olha, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aí ele diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E ele insiste, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Viver no Evangelho, uma vida transformada, é um novo nascimento. Se você nasceu de novo, você vive a vida de Cristo, é uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eis que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso o pecado é acidental. Eu não estou dizendo que você foi colocado dentro de uma redoma e que agora você vai criar uma auréola na cabeça e que você vai estar vivendo acima do nível da humanidade e não vai ter possibilidade nenhuma de pecado. Eu estou dizendo que você não planeja mais o pecado. Você não é arquiteto do diabo que fica planejando o pecado, montando esquivas para se alguém te pegar no flagrante. Você não fica se dedicando a montar estratégias, ter pensamentos e saber como você vai sair daquela se alguém te pegar. Em via de regra, o cara que vive correndo atrás do pecado, ele é cheio de estratégia, ele já tem tudo armado na cabeça dele. Como é que vai ser? O que ele não tem é a obra regeneradora de Cristo no seu coração. Ouça bem, se você ainda planeja os mesmos pecados que planejava antes de Cristo, você precisa rever quem está vivendo em você e para quem você está vivendo. Faça uma análise e vê se aqueles pecados lá de trás, antes de conhecer a Cristo, são os mesmos pecados que hoje você tem vivido. Romanos, quero ler esse texto. Bíblia de papel. Romanos capítulo 6. Esse texto é precioso, irmãos. Romanos capítulo 6, versículo 14 até o 23, diz assim a palavra de Deus: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como oferecedes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para serem a justiça para a santificação. Quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E ele conclui dizendo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Crentes que vivem, se há essa possibilidade, crentes que amam o pecado, que vivem pecando, que planejam o pecado, são crentes que vão receber, por recompensa disso, o seu devido salário. E qual é? A morte. A morte. Terceiro, os crentes devem estar cheios do Espírito Santo para ajudar os que tropeçam nos pecados acidentais. Necessidade de você se preparar, estar preparado. Essa própria busca pelo Espírito Santo já vai te deixar preparado para não ser pego de surpresa nos pecados. Essa busca de estar se enchendo da palavra de Deus, tendo intimidade, buscando a Deus,
caminhando com Deus. Lembre-se de que no capítulo anterior, Paulo já alertou sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E agora, o crente de Efésios 5,18, sabe o que diz lá? O que diz Efésios 5,18? E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um crente que agora ele decidiu ser cheio do Espírito Santo. Ele decidiu buscar a Deus. Esse crente é cheio do Espírito Santo e age para ajustar a conduta do irmão que foi surpreendido pelo pecado. É necessário esse ajuste de conduta, irmãos. Nós chamamos, em muitas repartições públicas, são o mesmo termo que nós usamos, TAC, termo de ajuste de conduta. E o que é o TAC do crente? O TAC do crente é exortação. É quando um irmão cheio do Espírito Santo chega para o irmão que foi surpreendido pelo pecado e apresenta uma solução bíblica para que ele abandone aquele pecado. Isso é a exortação. É o TAC na vida cristã. É a palavra de Deus na boca do crente cheio do Espírito Santo sendo usada para ajustar a conduta do crente que foi pego de surpresa pelo pecado. Observe que de maneira nenhuma, Paulo apresenta esse pecado como um pecado rotineiro, um pecado de um crente que está vivendo um marasmo, que não quer saber de Cristo. Ele está dizendo, se alguém for surpreendido no pecado, ele estava caminhando bem, ele estava indo nos cultos, ele participava das atividades da igreja, ele lia a Bíblia, ele orava e de repente ele foi surpreendido no pecado. E nós voltamos à última pregação e colocamos os 4 blocos de pecado lado a lado, com o mesmo peso. Os pecados de natureza sexual, os pecados de natureza relacional, os pecados de natureza externa e os pecados de natureza interna. Tudo igual. Se alguém for surpreendido no pecado de adultério e alguém for surpreendido no pecado de falar mal de um irmão, pregar mentira sobre o irmão, fofocar do irmão, mesmo nível, irmão. Só muda a consequência. Deve ser tratado com a mesma verdade, com o mesmo direcionamento bíblico, deve ser abordado da mesma maneira, deve ser exortado da mesma forma. Só que a igreja criou os seus pecados intocáveis. E quais são eles? São esses pecados relacionais que minam a igreja, que ferem uns aos outros, que atrapalham os relacionamentos, que faz com que a igreja seja dividida. Esses pecados, por incrível que pareça, são os pecados intocáveis da igreja. Não, isso não tem nada a ver não, pastor, isso aí é muito tranquilo. Esquenta com isso não. Você vê um irmão numa conduta completamente errada com relação à língua. Você não... fazer o quê? Isso aí não... O problema é dele. Você vê um irmão com conduta completamente errada com relação a lidar com o pecado de outro irmão. E você deixa tudo correr assim mesmo. Está errado. Você deve estar preparado. Paulo está nos direcionando, irmãos, a isso. Preste atenção no que o texto está nos dizendo. Vós que sois espirituais. Crentes devem enfrentar esse desafio de buscar a Deus, de se capacitar no Espírito Santo, de clamar a Deus, de ler a palavra, de ser cheios da palavra de Deus, de estarem com seus corações cheios da palavra de Deus, com muita seriedade. Porque, afinal de contas, é para glorificar a Deus, em primeiro lugar. Segundo, é para a sua saúde espiritual. Em terceiro lugar, é para você estar preparado para ajudar aqueles mais fracos. Aqueles que precisam que você segure a mão dele, caminhe com ele durante um tempo, dê atenção devida a ele, ele possa vencer o seu pecado. Vós que sois espirituais. Nós precisamos estar atentos, amados. Paulo está dizendo para os Gálatas, diferente daquilo que ele disse para os Coríntios. Os espirituais de Coríntios é aqueles que estavam arrumando um monte de problema, que estavam dizendo, eu sou de Cristo, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo. Eles estavam se sentindo os espirituais. Aqui não. Aqui o apóstolo Paulo direciona essa palavra espirituais aos Gálatas com um sinônimo de humildade cristã, de estarem preparados devidamente para a instrução.
para o acolhimento, para direcionamento, para conforto, para confronto de pecado, para ensino. Um dever e um objetivo. O que o versículo segue nos dizendo, irmãos? Nós vamos ver o texto mais uma vez. Deveis, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. É um dever. É um dever. Nós precisamos encarar o desafio do pecado na vida do outro irmão como um dever nosso. Um dever nosso. O texto nos apresenta um dever cristão. Observe que não é opcional. Ele não diz assim, olha, se vocês quiserem, se vocês acharem por bem. Não, ele diz, vocês que são espirituais devem. É um dever cristão. Não é opcional nem é um serviço para o pastor sozinho. Olha, meu irmão, estou fora. Estou fora. É você que viu o irmão, você que notou a realidade do pecado na vida do irmão, mas é o pastor que tem que ir para o quarto dele buscar uma revelação. Senhor, me revela quem está com pecado na igreja, para eu poder exortar o cara. Pastor, você não me leva mal não, mas eu não quero me meter com a vida de ninguém não. Eu já tenho meus problemas, eu estou lidando com eles. Está errado. É um dever cristão. Vamos ver Mateus, capítulo 18, como é que funciona essa situação? Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17. Diz assim, obrigado, Clara. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda. Espera aí. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e conta para um outro irmão, ou então conta para o pastor. Não, vai chegar nesse padrão. Calma lá. Se o irmão pecar contra ti, vai e repreenda. É você que é o cara. É uma responsabilidade sua, um dever seu. Vai e repreenda. Entre ti e ele só. Ninguém precisa saber mais, irmão. Você resolveu o problema, ninguém precisa saber mais desse problema. Vai você e repreenda. Se te ouvir, o que acontece? Ganhaste teu irmão, o problema está resolvido. Beleza. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois irmãos. Opa, agora sim você vai ter que falar para outro irmão. Afinal de contas, você não está levando alguém ali sem a pessoa saber da realidade. Você está levando uma pessoa, olha, aconteceu isso, a situação é essa, quero que você vá junto comigo, nós vamos, à luz das Escrituras, trazer orientação, e ele vai ser orientado, e quando ele for orientado, nós esperamos que ele reaja positivamente, você estando junto comigo ali. Beleza. 2 ou 3 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Aí não vai ter como o cara mais ficar levando a vida dele e dizer, não, ele está me acusando de uma coisa que eu nem sabia, ninguém nem falou comigo do meu pecado. Não, já falamos sim. E tem aqui 2 irmãos que foram juntos para lidar com a situação. Beleza. E se não ouvir, diz a igreja. E se também não ouvir, a igreja considera como gentio e republicano. Tem um passo a passo, irmãos. Não é esperar o dia da sessão, o irmão peca lá e tal. Aí o crente fica lá, vendo o calendário, qual é o dia da sessão? Doido para chegar. Chegar o dia da assembleia. Aí o pastor perguntar se alguém tem algum assunto para falar, eu vou levantar e falar assim, irmão fulano de tal. Não, não é assim. Quando você vê alguém, ou você percebeu o pecado na vida de alguém, você é responsável, o responsável imediato, por intervir e por dar a oportunidade àquele irmão de arrependimento, de modo rápido e objetivo. Não precisa de liturgia, de cerimônia, não precisa de uma assembleia organizada. Você está autenticado, capacitado, cheio do Espírito Santo e tem o dever
de intervir. O texto também nos apresenta qual é o objetivo da exortação. O objetivo da exortação é ver o irmão restaurado. Certo? Pastor, eu vi o irmão pecar. Eu vou exortar aquele irmão com qual finalidade? Ver ele restaurado. Eu vou exortar aquele irmão para falar, meu irmão, você não vai na igreja mais não, o que é isso? Você está nessa vida de pecado aí, você nunca mais apareça na igreja. Se você aparecer na igreja, eu vou falar com todo mundo que você está pecando. Não, irmãos. O texto nos apresenta de modo bem claro qual é o objetivo. Deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Eu não sei qual é a sua versão que você usa aí, mas na King James atualizada, é muito interessante o que ele diz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. O quê? Exortação uns aos outros. Ou seja, a realidade coletiva aqui de exortação. Nós estamos aqui nessa carne, irmãos, que pulsa. E eu preciso do meu irmão para me exortar, para que eu seja polido, lapidado, para que eu abandone os meus pecados. Você tem que carregar consigo que você pode ser um meio de graça para que alguém abandone um pecado. Olha que bênção que você pode ser para alguém. Olha que bênção você pode ser para a minha vida. Olha que bênção eu posso ser para a sua vida. Olha que bênção nós podemos ser um para os outros quando nós exortamos, carregamos esse dever de exortar. Que bênção é ser um meio de graça para a vida de um irmão que luta contra o pecado. E quando ele chega para você, confessa o seu pecado, você o abraça, você ora com ele, você o direciona pelas Escrituras e ele é transformado. Isso é uma bênção, irmãos. Isso é o verdadeiro discipulado. Não precisa de metodologia. O que precisa é de uma vida cristã prática, cheia do Espírito Santo, que carrega consigo o dever e a responsabilidade cristã de exortar o seu próximo para tirá-lo daquela direção errada. Hebreus capítulo 3. Vamos lá? Aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Olha aqui, exortando uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Ah não, eu vou ver até quando ele vai com essa vida dele. Aí o cara vai só se atropelando, sendo envolvido pelo pecado. As teias do diabo só vão cercando ele está mergulhando no pecado. E você, não, deixa eu ver. Não, irmão, o tempo que se chama hoje, é agora. A necessidade de exortação mútua na vida da comunidade cristã é para hoje, é urgente. Não é para depois, não é para daqui a pouco, não é para ver quando ele não tiver mais saída. Não. Seja usado por Deus para tirar alguém de uma rota fatal e colocá-lo de novo na direção do Senhor, para servir ao Senhor, para estar junto com você na igreja. Já parou para pensar quantos e quantos irmãos nossos lá atrás ficaram pelo caminho e que nós perdemos essa rica oportunidade, irmãos?
Não estou falando aqueles duros que não quiseram te ouvir. Estou falando aqueles que você viu os pecados deles e nem sequer se aproximou para saber se ele iria se quebrantar ou não. Certamente nós temos em nossas famílias, certamente nós convivemos com pessoas assim, que hoje estão com seus corações endurecidos. Porque no tempo certo faltou aquele toque de graça através da sua vida para tirar ele daquela situação. Quinto, não deve ser um sentimento de superioridade. Aqui existe uma falha muito comum no meio dos crentes. A exortação, muitas vezes, elas vêm com um tom agressivo. Não, exortação, a palavra por si só já diz, é exortar, pastor, é partir para dentro, é agarrar no pescoço, é sacudir, puxar na orelha, é agarrar no cabelo, é dar uma joelhada na boca do estômago. Não, calma aí, para aí, cara. Calma. Paulo deixou claro, com toda humildade. Com toda humildade. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os humildes. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Abra aí. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando eu vou exortar um irmão, eu vou exortar com humildade. Quando eu vou aconselhar um irmão, eu vou aconselhar com humildade. 1 Coríntios, esse é o 6º ponto, já abordando a parte B do versículo 1 de Gálatas 6, diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. É essa mesma verdade que o texto está nos apresentando aqui, irmãos. Olha comigo aqui. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Eu quero pensar com os irmãos o seguinte: se tem um irmão em pecado, seja qual for o pecado, nós podemos pegar um exemplo. O irmão está num pecado sexual, masturbação. Aí vai um crente fraco, que não está pulindo a sua vida espiritual, que não está buscando a Deus, que não está tendo uma vida de oração, de leitura da palavra, lidar com aquela situação. Ele está correndo o risco de ser enveredado por aquela situação e passar a praticar aquele mesmo pecado. Ele não tem força, é a mesma coisa que aquela ilustração. O fraco está no chão e o forte está em cima da cadeira. Aí o cara vai lá ajudar. Aí ele puxa, o cara, vamos brigar aqui no braço. Quem vai ganhar? Quem está no chão. Vai te puxar para baixo. Por isso que Paulo está chamando a atenção, primeiro, os espirituais. E agora ele está dizendo, cuide de ti mesmo. Esteja preparado. Olhe para dentro do seu coração. Faça uma avaliação. Vá se lapidando, vai cuidando da sua vida espiritual, vai se santificando. Repare aí os seus buracos no muro. Esteja alicerçado, firme. Cuida de ti mesmo, a mesma orientação que Paulo dá a Timóteo quando escreve a carta pastoral, dizendo: tenha cuidado de ti mesmo. Um cuidado pessoal. Observe que Paulo agora está trazendo conselhos objetivos para uma comunidade. Ele está dizendo, irmãos de Gálatas, ele traz uma forma para que eles possam ajudar uns aos outros na caminhada da fé. E ele começa dizendo, olha, a obra de Cristo operou em vocês. Eu sei que Cristo morreu na cruz e que vocês entenderam esse sacrifício, que vocês sabem que só podem ser salvos pela fé.
Mas ele traz um alerta à realidade do pecado. Amanhã, segunda-feira, nós vamos para os nossos postos de trabalho. Amanhã, segunda-feira, nós vamos se relacionar com pessoas que não têm nada a ver com Deus, que não estão nem aí para o Evangelho, que são carnais, que são muitas vezes provocativas quanto uma realidade de obediência ao Evangelho. E essa palavra de dizer sobre a realidade do pecado é um alerta para você estar preparado e não ficar escorregando ou caminhando com o pé escorregando na beira de pirambeira por aí, irmãos. É uma palavra que te prepara para viver em sociedade, para que no exercício da sua função, para que no seu dia a dia você tenha na sua consciência a verdade de que você está vivendo numa sociedade decaída, você ainda não está lá no céu, você está aqui na terra, e que você não está glorificado, você está vivendo numa guerra contínua, espírito e carne. Cuide-se de ti mesmo, esteja em alerta. A realidade do pecado na vida do seu próximo tem por objetivo te mostrar e te alertar sobre aquela mesma possibilidade que você corre, aquele mesmo risco. Se você for espiritual, você vai ter uma percepção de que tem que olhar para aquela situação com graça, com amor, com humildade, e quando você olhar para dentro do seu coração, você vai dizer: eu sou tão capaz de pecar quanto ele, eu sou potencialmente pecador. Isso te leva a um espírito quebrantado, uma vida de retidão, um cuidado de ti mesmo. E para encerrar, irmãos, essa é a verdade do versículo 2. Cristo por todos e todos por um. O que Cristo faz com os nossos fardos pesados? Todos os nossos fardos, todos. Imagina aquele fardo do pecado, aquela imundícia, daquela mochila cheia de bagagem suja, daquele pecado, daquela miséria que você carregava nas suas costas. Cristo toma esse fardo do pecado sobre si. Ele nos convida a Ele quando nós vamos a Ele. Ele absolve esse pecado para pagar um preço. A ira recai sobre Cristo. Esse pecado, ele em Cristo é esvaziado. O perdão, a remissão dos pecados. E agora, o que o Evangelho está nos propondo? Cristo fez por todos. Agora todos devem fazer por um, e um pelo outro. Cristo por todos e todos por um. O texto nos diz o seguinte, só para você não achar que está vago: levai as cargas pesadas uns dos outros. Cristo pegou a minha carga pesada, a sua, aquilo que você era incapaz de se livrar, aquilo que você não tinha nenhuma possibilidade, aquilo que a lei não te deu condição, aquilo que a religiosidade não te deu condição, aquilo que um letreiro de igreja não te deu condição, aquilo que o seu moralismo não te deu condição, Cristo fez por você. Ele te perdoou, Ele arrancou os seus pecados, Ele tirou o fardo pesado que estava te envergando. E se você já leu o Peregrino, você tem a ilustração. Tem pais aqui que estão caminhando junto com os filhos, lendo o Peregrino. Ótimo, excelente. O Peregrino com aquele mochilão, tentando caminhar a sua caminhada, e ele vai lutando, ele chega num lugar, e ele está com aquele fardo pesado. Ele não consegue, as suas pernas são fracas, as suas costas estão cansadas. Cristo, o que Cristo faz? Absolve, tira, com perdão e graça para o pecador arrependido. Aí você pode dar um suspiro bem fundo e olhar para Cristo na sua beleza, na sua glória,
e vê-lo absolvendo o preço pago por aquele pecado. Que você fez de tudo e não conseguiu se esquivar. Eu conheço vários e vários crentes batizados que tentam lutar contra os seus pecados por suas próprias forças, estão lutando há um tempão. Eles não entenderam a sublimidade de Cristo, o perdão maravilhoso e a oferta da graça. Cristo fez por nós, levar as cargas pesadas uns dos outros, e agora nós devemos fazer pelo nosso próximo. Colossenses capítulo 3, versículo 13 ao 17. Esse é o último texto para que eu possa trazer 3 aplicações objetivas. Colossenses capítulo 3, versículo 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus, preste atenção. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E sobre tudo isso, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações, sede agradecidos. Que? Suporte, perdão. Carregar o fardo uns dos outros é se colocar como um suporte, apoio. Não é arrancar o fardo das costas do outro irmão, botar não, eu vou absolver o seu pecado. Eu vou sofrer por você o pecado. Não, irmão, é você segurar no braço dele, caminhar junto, ajudá-lo, levar aquele fardo, aquela luta. E a palavra fardo aqui está direcionada à questão da realidade do pecado, a luta do pecado, irmão. O contexto é esse que Paulo está falando, a luta contra o pecado, é um fardo, que muitos crentes estão pesados e caminhando, engatilhando, não aguentam mais e precisam que um possa ajudar o outro, alguém se colocar do lado, estender a mão. Dar suporte. E se colocar lá não para acalentar o pecado dele. O texto já nos diz, para que você possa o exortar, para que você possa ir de encontro àquele pecado, confrontá-lo. Três aplicações, deixa eu olhar com os irmãos. Primeiro, seja grato a Deus por Ele ter te salvado e fazer você pertencer a uma igreja. Paulo diz, irmãos, você pode ouvir essa doce voz do seu Salvador dizendo, irmãos, Ele te salvou, Ele te colocou em uma comunidade de fé, seja grato a Deus. Observe que isso é uma bênção, poder pertencer a uma igreja que te ajuda na sua caminhada, que te dá suporte, que caminha junto, que estende o braço, que um apoia o outro, que um ajuda o outro, que um carrega o fardo um do outro. Segundo, se o pecado te surpreendeu, você se sentiu golpeado, mas não se envolveu e não está satisfeito com o pecado, isso significa que o que Cristo fez tem sentido na sua vida. Por isso, quando você olhar para essa realidade de um pecado que te surpreende, saiba que diante do fato de você não estar conformado com aquela realidade, você tem Cristo operando na sua vida. É uma evidência de que você está vivo para Cristo. Talvez você você está aqui nessa noite e sentiu o golpe do pecado acidental. Entrou a canhota de esquerda na ponta do queixo e te jogou no chão. Você está na lona, o diabo abriu contagem 1, 2, 3,
4. E o cronômetro do diabo que está ali julgando você está contando. E você pode olhar para Cristo e vê-lo estender a mão e dizer: levanta, vida nova, sustento você. Você pode olhar para um irmão diante da contagem que o diabo abriu, diante do golpe que te jogou no chão, do pecado, e ver aquele irmão estendendo a mão e te fortalecendo, e você pode levantar de novo e continuar lutando, levantando as guardas, se protegendo e caminhando para frente. Esteja atento para que aquele golpe não entre de novo. Eu me lembro, essa ilustração cai como uma luva. Eu estava treinando e treinando bem preparado. Eu estava preparado. Eu tinha um bom professor, eu tinha bom físico, eu tinha boa vontade, e aí eu fui competir. Vamos competir. Vamos embora. Cheguei ali, pesagem, primeira luta, no bico, lá em Cordeiro. Aí veio a segunda luta. Olhe bem, veio a segunda luta. Eu me senti muito confiante. Primeira luta eu venci por nocaute. Então a minha segunda luta, vou tranquilão agora. O cara vai ter que subir ali sabendo quem eu sou, já me viu lutar. E aí eu subi. A estratégia, golpeie longe, marque, vê qual é a entrada para dar o golpe. Um golpe, outro golpe e chute lateral. O Carlos Júnior deve se lembrar perfeitamente, a cena na cabeça dele é igual na minha. Chute lateral. Primeiro chute lateral, esquiva, pega e banda. Eu tomo a primeira. O juiz afasta o adversário, abre contagem, eu levanto, estou preparado. Segunda tentativa, golpe, chute na outra lateral, mesma coisa. Afastou, pegou e banda. Eu falei, então se ele está apanhando, vou bater mais forte, vamos ver até onde ele vai aguentar. E de novo, e Carlos Júnior falando, bate em cima, e eu, e chute lateral. Terceiro chute lateral, terceira esquiva, prendeu e banda. Acabou o primeiro round, Carlos Júnior falou assim, para de chutar na minha altura. Para de chutar na minha altura. Tudo que entra na minha altura, ele está segurando a sua perna. Volta para o segundo round. Mesma coisa. Alguns golpes entraram, algumas pancadas entraram. A cabeça não tirava o chute lateral. Eu estava confiante que eu ia quebrar a costela dele. Eu não sei o que estava na minha cabeça. E chute lateral, esquiva para o lado, segurava e banda. Só estava caindo. Cara limpa. Aí eu falei, meu irmão, agora eu vou aproximar mais dele, vou ficar mais pertinho dele e fui para cima. Terceiro round, luta de 3 rounds, mesma coisa. Era golpe, entrava 1, 2, 3, eu afastava e chute. E na hora que eu afastava e chute, era tudo que ele queria. Ele segurava a minha perna e banda. O que isso significa na prática da vida cristã, irmãos? Crentes que estão sendo golpeados pelo mesmo pecado e insistindo com o mesmo golpe contra o pecado. Pare de chutar na lateral. Está batendo, o pecado está puxando, te jogando no chão. Você levanta, começa a lutar e de novo. Preste atenção. Olhe para Cristo. Ouça o conselho dos seus irmãos. Se aproxime de um irmão sábio. Abrace alguém da comunidade da fé. Confesse o seu pecado e pare de chutar na lateral. Terceira oportunidade de aplicação. Não deixe passar a oportunidade de exortar o seu irmão e carregar o fardo dele.
Isso é ser parecido com Cristo. Está vendo o irmão lutando contra o pecado? Não se esquive disso. Nós somos muito confortáveis com relação, nós queremos uma zona de conforto com relação a isso. Nós queremos caminhar com crentes que são direitinhos, que são bem relacionáveis, que te recebem na sua casa, que está tudo legal, que conversam bem com você. E aquele crente que você olha, o cara está lutando contra o pecado, está cheio de problema, você fala assim, meu irmão, vamos desgastar com isso. Não perca essa oportunidade, é um dever seu. Você vai se relacionar com pessoas aqui na nossa igreja que, num momento ou no outro, você vai perceber que aquela pessoa precisa de uma intervenção da palavra de Deus. E se você perceber, é você o responsável que tem o dever de ir em direção àquela pessoa e atingi-la em cheio, com a exortação, cheia de humildade, cheia de amor, cheia do Espírito, para tocar naquela pessoa. Isso é ser parecido com Cristo. É isso que Cristo fez por nós, irmãos. Ele nos atingiu em cheio com a graça. Um pecador mortos. Não tinha reação nenhuma. Ele vem em nós e... vida. Vida, perdão, graça, remissão, restauração, reconciliação. Cristo fez isso por nós. E nós devemos, e se queremos ser parecido com Cristo, fazer isso pelos nossos irmãos. Se dar um pouco, morrer um pouco do seu tempo, sair um pouco da sua zona de conforto, ir até alguém que você percebe faltante na igreja, conversar com alguém que você percebe que ele tem tido algumas falhas no envolvimento da comunidade ou simplesmente não tem agido conforme deveria com relação à vida cristã. Não deixe passar essa oportunidade. Assuma essa responsabilidade. Vá de encontro a essa pessoa. Ele diz, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Paulo não poderia deixar de passar essa oportunidade de, mais uma vez, tocar nesse assunto. Tocar nesse assunto. Qual lei vocês estão querendo obedecer? A lei do pecado? O rudimento do mundo? As leis da carne? As exigências cerimoniais? Qual lei? Qual lei religiosa você está achando que você está seguindo e que está tudo jóia e é assim mesmo que você tem que seguir? Deixa eu te dizer. Viva a mutualidade do amor, do perdão, da exortação. Perceba a necessidade de tocar na vida de um irmão. Permita-se ser tocado por algum irmão que tem uma palavra de exortação, de direcionamento na sua vida. E cumpra a lei de Cristo. A lei de Cristo é qual? O amor. Ele se deu. Ele se deu. Nós crentes queremos nos privar. Nos privamos muito de se dar um pouco mais para ajudar alguém na caminhada. Feche seus olhos. Quero orar nesse momento para que Deus possa nos dar condição de cuidar uns dos outros na caminhada da fé. Eu quero muito, muito, muito poder contar com os irmãos na minha caminhada. Eu quero muito, muito, muito que os irmãos possam contar comigo nessa caminhada. Eu quero muito que você saiba que você tem um irmão aqui na igreja que você pode contar para te ajudar na caminhada. Eu quero muito mesmo que Deus capacite cada um de nós para que assim, um ajudando o outro, nós possamos caminhar de glória em glória, dia após dia. Eu quero muito que nós tenhamos uma convicção verdadeira em nossos corações de que nós podemos contar com um irmão. E também carregamos com nós uma convicção de que nós somos responsáveis por ajudar um irmão. Ó Deus, bendito seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, por sua maravilhosa palavra. Nós clamamos ao Senhor que cada partícula e fragmento aqui proferido esteja guiado pelo Espírito Santo lá no profundo de cada coração. O meu desejo, Senhor, é ver uma comunidade que mutuamente se ajuda na caminhada, Senhor.
irmãos que podem olhar para o lado e saber que podem contar uns com os outros. Ó Deus, retire de nós um espírito farisaico que está disposto a procurar erros, mas nunca disposto a ajudar irmãos a saírem e superar os seus erros. Deus, nos dá um coração voltado para a Tua glória, Senhor, porque glorificando ao Senhor, vivendo uma vida que Te glorifica, nós seremos de modo claro sinal do Senhor, sinal de graça do Senhor para a vida dos nossos irmãos. Ó Pai, nos ajude na nossa caminhada, nos sustente, trabalhe em nossos corações, ó Deus, endireitando as nossas veredas, opere em nós para que nós venhamos ser capacitados pelo Espírito Santo a dia após dia, indo abandonando cada pecadinho que nós escondemos lá no fundinho do nosso coração, Senhor. Nós não queremos isso, Pai. Ó Deus, essa realidade de que o bem que nós queremos, esse nós não fazemos, e que o mal que não queremos persegue os nossos passos, essa realidade deve nos trazer, Senhor, uma convicção de que nós precisamos de Cristo e de que sem Cristo nós não somos nada. E também deve nos trazer uma convicção de orientação. Por isso eu preciso ajudar o meu próximo. Ó Deus, nós queremos suplicar ao Senhor, ajude aqueles nossos irmãos, ó Deus, que estão golpeados e continuamente eles se levantam e são golpeados novamente no mesmo golpe. Senhor, levante a guarda dos nossos irmãos com a ação do Seu Espírito Santo e que nós possamos ser um sinal do Senhor, um meio de graça do Senhor para levantar a guarda dos nossos irmãos, ó Pai. Quantos crentes desviados, frios, que estão sentados nas suas poltronas, assistindo as suas TVs, não tem mais desejo de congregar. Nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus. Use-nos para despertar esses irmãos, para exortar esses irmãos, e que a nossa exortação seja humilde, seja uma exortação espiritual e não uma exortação que fere, que é carnal, e que eles possam reagir a Deus. Nós pedimos ao Senhor que nos dê a oportunidade durante essa semana de se encontrar com pessoas que precisam da nossa exortação e que o Senhor nos capacite e nos dê coragem para exortar essas pessoas, ó Deus. E que o Espírito Santo dê o resultado final, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.